em algo que estava tão próximo, eu acho que o jurídico do Cruzeiro pode ter percebido algo que antes não estava à tona. Gostaria de ouvi-lo, Velozeiro. O caso do Brian foi em maio de 24, né? Foi um processo penal que não avançou para uma ordem de prisão e ele não foi indiciado, né? E a questão em si, para resumir, foi com uma vítima, o depoimento de uma vítima de 26 anos à época. Ela havia consentido em ir ao local para se relacionar com ele, e lá neste local que ela chegou, outros 2 amigos, também de nacionalidade uruguaia, teriam ido participar do ato. E ela se recusou. Estou falando o que está, não é uma história da minha cabeça, tá, gente? O que está na peça do processual jurídica. E a mulher acabou não querendo se relacionar com ele e com os outros 2 amigos, e aí houve a questão do ato violento teria sido consumado de forma não consensual, né? Ou seja, o estupro. O América foi notificado à época, enfim, não teve mandado, a investigação ela segue, e o status, eu confesso que tentei fazer contato até juridicamente no México de ontem para hoje, mas acabei não obtendo sucesso para ir atrás, né, de peças mesmo antes dessa nota do Cruzeiro, né? Porque é importante você saber das coisas. Até muitas pessoas ficam irritadas quando a gente fala de algo que existe. Isso não foi implementado pelo jornalista. Não foi implementado, até vi muita gente falando em meio à torcida do Cruzeiro, não foi implementado pelas lacradoras, como uma parte, infelizmente, se referiu assim, e nem pelo jornalista, né, lacrador. Com certeza o chat neste momento está falando muito disso a meu respeito. Isso está lá, na justiça mexicana. E eu não estou aqui acusando o Brian Rodrigues, mas existe um processo em aberto onde ele está sendo investigado por estupro. E eu não posso dizer, diante da nota do Cruzeiro, que é isso que fez o Cruzeiro desistir da contratação. Como disse muito bem o Elton Novaes, todos nós estamos tentando ir além da notícia dada pelo clube. Pode ser algo clínico, pode ser algo jurídico, pode ser algo de qualquer outra natureza, mas o que quando a gente fala, e aí vejo até muita gente falando, o Cruzeiro já sabia disso. Sim, todo mundo sabe disso a respeito dessa situação do Brian Rodrigues desde 2024, mas existem situações que juridicamente você vai observando à medida que um processo vai caminhando. O Cruzeiro caminhava velozmente. De uma coisa, eu particularmente fico tranquilo para afirmar: não foi nenhum tipo de tratativa financeira que fez o Cruzeiro desistir do negócio. Não. Até porque o Cruzeiro já havia feito, como disse o Elton Novaes e todos à mesa, 2 propostas. O Cruzeiro fez uma proposta e depois fez um aumento dessa proposta. Então, desta forma, não é uma questão financeira a qual o Cruzeiro esbarrou para a não contratação deste atleta. E eu creio, hoje, terça-feira, olha, no mais tardar, eu creio que dentro de 36 horas o Cruzeiro deve anunciar uma contratação. Eu não estou falando de fazer uma proposta, tá? Eu estou falando de que não seja o Brian. Exatamente. Porque o Cruzeiro segue no mercado. O Cruzeiro não vai parar nas contratações de Wesley, do Lúcio, que já chegou na madrugada de ontem, e tentar entender, através de uma apuração séria, correta e honesta. Todos que trabalham na cobertura do Cruzeiro neste momento e são decentes estão fazendo isso agora para trazer para o torcedor, de fato, o que foi o gatilho para fazer o Cruzeiro desistir da contratação do Uruguai. Ô Valu, eu fui atrás do intermediário aqui há pouco para tentar saber o que estava acontecendo e tal. Eu perguntei por que o Cruzeiro tinha desistido. Obviamente ele não ia contar, ou não contou. Então não contou a verdade, mas o que ele me diz, quer ver? Eu falei: você sabe quem? Ele falou assim: ainda não, estou esperando uma ligação.
Aí pedi para que ele me contasse assim que tivesse uma informação sobre o assunto, mas ele alega que o Cruzeiro já teria até fechado com outro nome. Como o Valu disse, como você confirmou, questão de tempo para um outro nome. Essa desistência, paralelamente, o Cruzeiro, obviamente, olhando... Bom, se for este o motivo, olhando para qualquer possibilidade futura e desistindo do negócio, já foi paralelamente tratando com outro atleta, né? Recebi agora a resposta do Cruzeiro, tá? Por que da desistência? Não foi pelo problema com a Justiça Mexicana. Foi porque o clube não quer mais vender e não dá, e também por não dar um preço certo. Então não vamos entrar em leilão ou fazer loucura. Ou seja, o clube está meio que transitando entre os valores aceitos primeiramente, depois voltaram, tentaram meter um outro valor e o Cruzeiro se irritou com isso e desistiu. Me lembrou Valentim Gomes, Sim, então. sim. Porque o Cruzeiro, essa é a segunda proposta do Cruzeiro, Sim. e foi um valor que já tinha sido pedido pelo próprio time mexicano. Isso. Se eu não me engano, a primeira do Cruzeiro é 8 e a segunda é 12. O Cruzeiro aumenta 4 milhões. O que eles queriam, então, mais? Então, é que o América do México está fazendo até um movimento pelo Campas, que está no Rosário, que é um jogador que joga na mesma posição, pelo mesmo lado do campo do Brian. Jogou no Grêmio, né? Jogou no Grêmio. Tá hoje no Rosário Central, foi até o Merlo que deu desse interesse. Vamos lá, como é que é a história? O América nunca anunciou que queria vender o Brian Rodrigues. Ok, mas o Cruzeiro tem interesse pelo Brian Rodrigues desde o meio do ano passado. Se falou no nome dele, ainda com o técnico Leonardo Jardim. Aí o Cruzeiro foi lá e fez uma proposta. O América falou, não quero esse valor. Tá, só que o agente do jogador com o Cruzeiro estavam muito interessados em vir defender a camisa do Cruzeiro. Aí o Cruzeiro fez uma nova proposta com o aceite do América do México, que falou, por esse valor aceito. E agora parece que aconteceu exatamente a situação. Tipo... Pede-se, eu coloco um preço no Corsa, que tá até na oficina, coitado. Aliás, cada vez mais vale menos. Eu falo assim, com HG, 6 mil no Corsa. HG chega com 6 mil. Eu falo assim, pensando bem, HG, eu acho que por tudo que ele vale, motor nunca foi feito, 7,5. A hora que você chega no 7,5, eu falo assim, HG, não sei se eu quero vender. O Samuel até trouxe, o Samuel Venâncio, trouxe essa informação ontem na Samuca TV, ontem ou antes de ontem, tá? Me desculpem, de que o América nunca fez um movimento assim, Brian está à venda. Ele ficou na dele. E o futebol mexicano, vamos lembrar, né? O América do México, salvo engano, ele tem uma parte da rede de TV, me fugiu o nome, é dona de boa parte das ações do América. É riquíssimo, como o futebol mexicano é riquíssimo, né? Essa que é a verdade. Então, cara, uma venda de 10, 12, 15 milhões de dólares para eles não acontecerem, cara, tanto fez como tanto faz. Então, ficaram nesse lenga-lenga. Eu acho que o Cruzeiro deve ter observado, se a gente ficar nesse lesco-lesco aqui, danado, o tempo vai passar, nós precisamos de um jogador, diga lá, Elton. É a nossa querida Televisa, pô. Sim, do Chaves. Chaves, sim, pô. Pois é, então, fortíssimo, Abraço pro Chaves. Então, foi vendo o tempo passar, e o Cruzeiro deve ter observado que a emergência dos mexicanos é diferente da emergência do Cruzeiro. Então tá aí informação trazida pelo HG aqui de que essa questão, né? A cada hora um trato, e eu repito, eu imagino que o Cruzeiro dentro das próximas 24 horas, 36, vai colocar uma carga pesada na direção de outro jogador com as características do Brian. É isso aí, pessoal, passando aqui rapidinho, só para lembrar vocês, antes de sair do vídeo, você que acompanhou até aqui, deixa aquele like, tá? Rapidinho, deixa aquele like rapidinho para dar aquela força pro canal, tá bom? Para quem tá chegando, seja muito bem-vindo, tá? Você que é cruzeirense, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma notícia atualizada. E eu peço o like de vocês para dar aquela ajuda pro canal continuar desenvolvendo, tá? Continuar seu crescimento. A gente agradece demais aí pelo apoio. E também espero que vocês fiquem à vontade aí para estar deixando a opinião de vocês em relação a tudo que foi falado aí no vídeo. E quero também pedir a todos que quem puder estar compartilhando o vídeo com os amigos que também curte o Cruzeiro, para estar sendo um inscrito aqui no canal, ajuda demais, tá? Ajuda demais o canal, então a gente só tem de agradecer pela preferência também. E quero que vocês fiquem à vontade. Esse canal aqui ele foi criado para atender toda a torcida do Cruzeiro, então sintam-se em casa, tá?
esse canal aqui é de vocês, então eu que agradeço a vocês por estarem aqui, tá? Um forte abraço, tamo junto, ficaremos atentos às notícias. Qualquer novidade em relação a reforços, a gente pega e traz o corte aqui para vocês, direto ao ponto, sem enrolação, tá bom? Forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.